Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos mostrar mais ferramentas para detalhamento de peça da bancada TechDraw. A primeira ferramenta que nós vamos mostrar hoje é a ferramenta de vista de quebra. A vista de quebra ela é uma vista especializada para mostrar peças que são muito longas num espaço menor. Então, para eu poder começar essa vista, eu primeiro tenho que ir aqui na bancada Part Design para desenhar um esboço onde vai indicar onde esses cortes vão acontecer. Então eu vou criar um esboço, vou selecionar um plano perpendicular à minha peça e vou desenhar duas linhas que vão representar onde vão iniciar o corte e onde vai terminar o corte. Uma vez feito isso, eu vou ter um esboço e o desenho. Agora, eu tenho que colocar esse desenho 3D na posição que a minha vista vai ficar lá no desenho técnico. No meu caso, a posição frontal. Porém, eu tenho também que enquadrar a vista no tamanho que eu tenha na janela lá do meu objeto. Para fazer isso, eu posso clicar aqui na ferramenta Enquadrar Tudo. Pronto. Agora, eu vou iniciar o meu desenho técnico. Eu vou na minha bancada TechDraw e clico para criar uma nova página de padrão. Agora, tendo a página padrão, eu vou selecionar o corpo e o esboço que eu criei. Selecionando os dois itens, eu clico aqui no botão Insert Broken View. E aí ele insere a minha vista de corte. Eu vou ajustar o tamanho dessa vista agora. Eu venho aqui nas propriedades e vou procurar a opção Scale Type. E vou mudar de página para Custom. Depois eu vou selecionar a opção Scale e vou ampliar o meu desenho numa escala de 2. Agora eu vou fazer a atualização do desenho. Uma vez atualizado, o meu desenho está na escala correta. Nesse caso, eu preciso também visualizar as linhas ocultas. E como nós vimos em aula anterior, para visualizar as linhas ocultas, eu venho na opção Hard Hiding e mudo para True. Atualizo o desenho e eu tenho as vistas, das arestas ocultas. Perceba, pessoal, que nesse caso, quando eu coloco uma medida na minha peça, essa medida ela vai obedecer ao tamanho real e não ao tamanho com o corte aqui no meio. Então, com esse corte aqui no meio, se eu fosse fazer uma medida direta daqui para cá, ele iria dar bem menos de 75 milímetros, tá? Mas com o corte aqui, ele vai considerar a medida correta, como se não tivesse sido quebrado a peça. Essa vista ela serve para que você coloque uma peça muito longa num desenho melhor enquadrado. Agora, para poder ficar esse desenho completo, eu preciso também de uma vista lateral aqui da minha peça. Para fazer isso, eu vou selecionar o corpo e vou clicar aqui na ferramenta Inserir uma vista. Vou selecionar a posição que eu desejo da vista, vou colocá-la no local correto aqui e vou também ajustar a escala para a mesma escala do meu objeto anterior. Clico no botão OK. E agora nós temos os dois elementos. Uma coisa necessária a ser feita aqui é indicar que esse furo aqui ele possui rosca. Para isso, eu preciso ajustar as propriedades de desenho para que ele passe a tracejar uma linha contínua. Então eu vou clicar aqui, selecione atributos de linha e vou selecionar aqui, contínuo, caso não esteja selecionado. Clico no botão OK. E agora eu vou selecionar as duas linhas que representam o furo e vou clicar aqui na opção Adicionar vista lateral do furo de rosca cosmético. Você vê que agora ele tem uma linha sólida aqui ao lado que indica a minha rosca. Eu também preciso fazer a mesma coisa com o furo central. Então eu vou selecionar o furo central e vou selecionar aqui a opção Adicionar vista inferior de furo de rosca cosmético. Quando eu faço isso, ele vai me indicar aqui, esse semicírculo, indicando que esse furo aqui tem uma rosca. Eu também preciso indicar qual o tipo de rosca. Como vimos na aula anterior, basta eu selecionar o objeto e clicar aqui no balão. O balão vai criar um balãozinho com um número dentro.
eu vou cancelar aqui a minha ferramenta com o ESC e vou dar um duplo clique nesse balão. Agora eu posso editar a etiqueta que está nele. Eu vou colocar aqui o tamanho do furo, M5, o 0,7, com 10 milímetros de profundidade. Vou tirar o círculo para nenhum e vou posicionar a minha medida no local conveniente. Clico OK, estará indicado o meu desenho. Agora eu vou usar a ferramenta para realizar uma corte de vista. O corte de vista serve para detalhar a peça na parte interna. Então, para realizá-la, eu vou selecionar o objeto que eu quero fazer a vista de corte e vou clicar aqui na ferramenta inserir uma vista de corte simples ou complexa. Uma vez feito isso, eu vou indicar aqui qual é a posição de visualização que eu quero colocar essa vista. No meu caso, eu vou utilizar essa daqui. Depois disso, eu posso selecionar aqui o deslocamento da minha vista. Só que para eu ter ideia de como está a peça, eu vou marcar a caixa aqui, atualização em tempo real. Então você vê aqui, ó, o objeto, né, feito o corte dessa vista. E eu posso movimentar essa linha de corte no eixo Y. Você percebe que a vista está se movendo aqui. Ou no eixo X, que no nosso exemplo não vai fazer diferença. Bom, eu vou deixar todos os dois 0 aqui para que fique no centro da minha peça. Eu posso também adicionar um identificador. É sempre interessante eu ter um identificador para poder identificar a vista de corte. No meu caso, o identificador A. E agora eu vou clicar no botão OK. Então agora eu tenho a minha vista superior e uma vista de seção AA. Bom, agora eu vou mostrar como fazer uma vista de detalhe. A vista de detalhe ela é importante para mostrar um detalhe da minha peça para que fique bem mais explicado. Então, para fazer isso, eu vou selecionar qual é a vista que eu quero colocar o detalhe e clico aqui no botão inserir vista de detalhe. Perceba que eu tenho um tracejado aqui no centro da minha peça, que é justamente o que ele indica aqui na vista detalhe, tá? Para eu movimentar esse círculo aqui, eu vou alterar a posição X e Y até chegar na posição que eu desejo a minha vista de detalhe. No meu caso, eu vou movimentá-lo no eixo X até esse ponto aqui e no eixo Y vou movimentar mais um pouco para cá. Pronto. Agora eu posso também definir qual é a escala do meu desenho. Alterando a escala aqui na parte fator de escala, eu posso ampliar ou reduzir esse detalhe. Porém, ampliar geralmente é o que se utiliza nesses desenhos técnicos. Então eu vou colocar aqui um fator de 2. Bom, e agora eu posso posicionar essa vista de detalhe no local que fique mais conveniente para o meu desenho. Então eu vou colocar essa vista de detalhe aqui, né? E vou clicar no botão OK. Mais uma vez, para eu poder visualizar como o desenho técnico vai ficar depois de pronto, eu posso clicar aqui no botão ligar, desligar moldes de vista. Aí você percebe, né, que a minha vista de detalhe tem mais detalhes para especificar no meu desenho. Bom, por hoje a gente encerra por aqui, pessoal. Até a próxima aula.